Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu exponho fotos, matérias, técnicas a respeito da cutelaria, fotos das facas que eu produzo e também vídeos como esse. O objetivo desse vídeo é dirimir, esclarecer e terminar com alguns mitos a respeito de facas, especialmente o uso de facas quando na cozinha, que é onde a maioria das pessoas hoje, atualmente, com o nosso estilo de vida, usa as facas. Eu trouxe alguns utensílios da minha própria cozinha e farei alguns esclarecimentos para vocês. O primeiro mito que muita gente fala, né? Se cortar cebola com a faca, estraga o fio da faca. Pessoal, realmente isso é um mito, não procede. Algumas pessoas falam que a cebola é muito ácida e que isso estragaria o fio da faca. Pessoal, mito, não procede. Podem cortar suas cebolas com tranquilidade, não trará qualquer tipo de prejuízo ao fio da sua faca. Um outro mito muito comum é: se eu lavar a minha faca com água quente, se eu lavar a faca na lavadora de louças, que a maioria delas usa água quente, eu estrago o fio da faca? Mito também, tá? A água quente, imaginemos que ela não vai passar de 100 graus ou não passaria muito de 100 graus Celsius. Essa temperatura não é suficiente para trazer qualquer prejuízo ao tratamento térmico da maioria dos aços, tá, pessoal? Aliás, de nenhum dos aços usados na cutelaria, tá? Mas uma situação que realmente traz prejuízo e estraga a faca. Eu já vi em muitos programas de sobrevivência, já vi em programas na televisão, gosto de assistir programas de sobrevivência, onde às vezes algum dos atores que estão lá fazendo o programa pegam a faca e vão esterilizar a faca para cauterizar um ferimento, ou vão assar o alimento sobre a lâmina da faca. Então ele põe lá o pedaço da carne sobre a lâmina da faca e leva sobre o fogo, sobre a fogueira, tá? A maioria dos aços usados na cutelaria, seja aço inox, seja aço carbono, ou seja aço damasco, que é composto por carbono e níquel, eles sofrem algum tipo de prejuízo no tratamento térmico, especialmente na têmpera, quando são elevados acima de 250 graus Celsius. Tá, pessoal? E com certeza a chama de uma fogueira é suficiente para trazer esse prejuízo. Então, por mais que os atores lá, eles não tenham conhecimento, óbvio, senão, se tivessem conhecimento, não fariam dessa forma, tá? Mas por mais que pareça bacana aquecer a lâmina lá no fogo, isso está jogando fora, está acabando com a alma, com a essência de uma boa lâmina, que é o tratamento térmico, tá? Então, não façam isso em hipótese alguma. Uma outra dúvida muito frequente por que quando a gente vai usar, eu trouxe aqui um prato de vidro, tá, comum, e eu trouxe também um prato de louça comum. Uma dúvida que muita gente tem e que as pessoas, a maioria não sabe responder: por que com pratos, por que a faca de mesa, pessoal, espero que esteja dando para ver, por que a faca de mesa ela é sempre serrilhada, tá? Eu não devo usar, nada impede, óbvio, mas não é legal eu usar uma faca de fio liso num prato de vidro ou num prato de louça. A maioria das facas de mesa são facas de serrilhado, de fio serrilhado, bem como as facas para cortar pão, que tem essa serrilha. Eu vou explicar, e muita gente não tinha essa informação, tá? Mas é uma verdade. O aço, por incrível que pareça, nós temos uma imagem, uma visão a respeito do aço. O aço, ele é mais mole que o vidro e mais mole que a louça, tá? Se nós fizermos um teste com algum equipamento que mede a dureza, tanto a louça quanto o vidro dos pratos são mais duros que o aço. Então, fica fácil de compreender que se você usar uma faca de fio liso
para comer no dia a dia, rapidamente essa faca vai perder o fio e você vai ter que ter o trabalho de ficar reafiando, tá? Então, aí entra a faca de fio serrilhado. Estou pegando a faca de pão que é maior e fica mais fácil de eu explicar. Vou até pegar aqui uma caneta para tentar apontar para vocês um detalhe, tá? O que a maioria das pessoas não sabe, pessoal, é que o que promove o corte não é a pontinha do arco, tá? O que promove o corte é a parte interna do arco. Eu vou fazer aqui com a mão para vocês poderem visualizar bem, tá? Imagina que isso aqui é um arco da serrilha, do fio serrilhado da faca, tá? Essa pontinha que toca o prato não é a parte que corta. A parte que promove o corte é justamente isso daqui. E essa pontinha existe justamente para tocar o prato e não sofrer desgaste imediato, tá? Então é uma ideia muito inteligente. As pontas tocam o prato de louça ou de vidro e o arco promove o corte que eu necessito, tá? Então por isso a faca de pão, por exemplo, também é serrilhado. Por quê? Porque o pão é um material fibroso, tá? Se vocês forem notar, muitas facas que são projetadas, facas e canivetes são projetadas para socorristas, elas têm alguns detalhes interessantes. Por exemplo, não tem ponta, né? Que é para atravessar, a pessoa está presa no cinto de segurança, tem que ser removida do veículo, então o cinto de segurança está sobre o peito, para o socorrista passar a faca entre o corpo da pessoa e o cinto de segurança e poder cortar o cinto de segurança e removê-lo do veículo sem feri-la. Por isso a faca não tem ponta. Outro detalhe interessante é que a maioria das facas para socorristas, elas têm fio serrilhado ou fio combinado, uma parte serrilhada e uma parte de fio liso. Por quê, pessoal? A serrilha, ela facilita o corte de materiais fibrosos, como por exemplo essa corda, tá? Então ela agarra e não deixa correr, tá? Ao passo que uma faca com fio liso, por mais que esteja muito afiada, pode ser que você precise passar várias vezes para poder cortar essa corda ou, por exemplo, um cinto de segurança. Então, as facas de socorrismo, e algumas empresas fazem facas e canivetes específicas para quem trabalha com animais na agropecuária, quem lida com cavalos e bovinos, com fio serrilhado, justamente porque numa emergência a pessoa está com o animal preso, o animal assusta, começa a tentar estourar a corda, ele vai, encosta a corda com o fio serrilhado, ela agarra na corda, puxa e muito provavelmente na primeira vez vai ter seccionado essa corda, e o mesmo serve também para o cinto de segurança. E um último esclarecimento, pessoal, a respeito das tábuas de cozinha, as tábuas de carne, né? Que na verdade não são só de carne, a gente usa para cortar praticamente tudo na cozinha, tá? Como eu faço muitas facas de cozinha e facas de churrasco, esse é um esclarecimento importante que a maioria das pessoas também não tem. Obviamente, como eu falei do prato de vidro, as tábuas de vidro também não são a melhor opção para você que vai fazer seu churrasco ou sua cozinha. Justamente como eu expliquei, porque o vidro é mais duro que o aço e essa faca em uso numa tábua de vidro, você vai ter problema constante de ter que ficar reafiando, tá? Então, não recomendo de forma alguma as tábuas de vidro. Elas são sem dúvidas mais higiênicas, são sem dúvida mais bonitas, mais finas, mas eu não recomendo, tá? Essa tábua de madeira também, pessoal, acredito eu que não seja a melhor opção. Por quê? Porque a madeira é um material muito permeável, tá? Então, o acúmulo de bactérias nesse material certamente vai existir numa proporção maior do que, por exemplo, se fosse uma tábua de material sintético. Não tem em casa, tá? Não tive tempo de sair, gostaria de ter buscado uma para mostrar para vocês, mas aqui em casa a gente está usando essa tábua, mas o ideal é que você use uma tábua tem vários tipos de materiais sintéticos, o mais comum é um material branco, me foge o nome agora, tá? Mas que com certeza é um material menos onde se
proliferariam com mais dificuldade bactérias. Óbvio que em toda superfície existe bactéria, tá? No nosso corpo, 9 entre 10 células não são células do nosso corpo, são de bactérias, tá? Eu vi isso recentemente num documentário. E então, obviamente, que numa tábua de material sintético também teremos bactérias, mas acredito eu, não sou microbiologista, mas acredito eu que um material sintético teria menos possibilidade de proliferação e de acúmulo dessas bactérias, tá? Portanto, usem uma tábua de material sintético. Um último mito, pessoal, a faca que não precisa ser afiada, tá, pessoal? Isso é mito. Não existe. Todo tipo de material, de material que sofra atrito, ele sofre desgaste, tá? Até o material mais duro que existe na Terra, que é o diamante, que é feito de puro carbono, tá? Ele sofre desgaste mediante atrito. Então não existe a faca que não precise nunca ser afiada, tá? A minha recomendação é, de tempo em tempo, quando você está usando, vá mantendo o fio da sua faca bem afiado, tá? Dá uma passadinha ou duas a cada tempo que você estiver usando no seu churrasco, na sua cozinha. Aí você vai manter a sua faca sempre no máximo de capacidade de corte dela. O problema se instala quando você fica muito tempo, às vezes pessoas ficam meses sem afiar as facas e ela vai ficar com o fio rombudo. Depois, para você poder adequar esse fio e reafiar, vai dar muito mais trabalho. Talvez seja necessário que você precise até de um profissional que conte com uma máquina, uma lixadeira, para readequar o fio da sua faca. Eu espero que tenha sido esclarecedor, tá, pessoal? Muita gente tem dúvidas e criam mitos a respeito desses detalhes no uso das facas, especialmente nas facas na cozinha, tá? E é uma situação bem simples, eu acho que foi esclarecedor e deixou claro para vocês, tá? Eu desejo um grande abraço a todos, que Deus abençoe todos e convido mais uma vez a visitarem o meu blog Berardo Facas Custom. Um grande abraço e que Deus os abençoe.